e vamos aplaudir o Senhor bem forte, queridos. Glória a Deus. Amém. Gente, boa noite. Pode se assentar, fiquem à vontade em nome de Cristo. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem por aí? Quero compartilhar com você uma palavra hoje. Desde domingo a gente está tratando sobre esse assunto, onde nós temos falado sobre a importância de ouvir a voz de Deus. Eu penso que vai acrescentar um pouquinho mais para você no teu entendimento. Abra sua Bíblia, por gentileza, João Evangelho, capítulo 5. Estava estudando sobre esse assunto e Deus me abriu um pouquinho mais a mente. Eu quero compartilhar com você. João Evangelho, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Só para a gente recapitular o que a gente tem estudado esses últimos dias, eu tenho explicado para as pessoas a importância de ouvir a voz de Deus e apontei também para as pessoas como isso acelera o processo na nossa vida. Enquanto você não consegue ouvir Deus, mesmo que Deus tenha revelado uma promessa a você, algo que Ele tem a pretensão de realizar na tua vida, sem ouvir a voz de Deus você não chega lá. Ou ouvindo a voz de Deus você mesmo, ou alguém que ouviu a voz de Deus e repassou para você aquilo que você não conseguiu ouvir ainda, que é justamente o que acontece quando você participa de um culto. O que você está recebendo aqui? Você está ouvindo algo da parte de Deus que você ainda não conseguiu ouvir, que talvez em algum momento da sua vida Deus tentou falar isso com você, você não percebeu, e isso está atrasando a sua vida, mas alguém que ouviu também está lhe repassando o recado, e você entendendo, você acelera o processo de Deus na sua vida. Então é essa a ideia, é poder viver o que Deus tem para nós, acelerar o processo, não ter que ficar tanto tempo no deserto. Não havia necessidade do povo de Deus passar 40 anos no deserto, mas o povo não queria ouvir Deus, o povo contrariava Deus, e isso se tornou um grande problema. E hoje eu quero tratar um pouquinho mais com você sobre esse assunto. Falei isso no domingo, falei na quarta-feira. Na quarta-feira eu explicava um pouquinho mais além e falava: irmão, se você quer ter certeza de que você é ovelha, a ovelha ouve a voz. A ovelha, ela ouve a voz. Então se você não consegue ouvir, você tem que parar tudo e falar: meu Deus, antes de ficar pedindo bênção, antes de ficar pedindo milagre, eu preciso ouvir a sua voz, porque é a única coisa que me dá certeza que eu sou ovelha. E aí eu apontei para as pessoas, quando os judeus cercaram Jesus e falou assim para ele: até quando a gente vai ficar suspenso? Quer dizer, a gente não sabe para que lado pender. Se o Senhor é o Cristo, fala logo. E Jesus falou: eu já falei, já expliquei, e agora eu estou fazendo algo a mais ainda, eu estou provando que eu sou o Cristo, e mesmo assim vocês não ouvem, vocês não percebem. E aí Jesus então, ele pontua exatamente o que está acontecendo naquele episódio, e Jesus fala assim: porque vocês não são minhas ovelhas. E depois Jesus fala: as minhas ovelhas, elas conseguem ouvir a minha voz. Você quer saber se você é ovelha de Deus? Faça uma pergunta para você mesmo: você consegue ouvir a voz de Deus? Você consegue ouvir Deus além do pastor? Ou você só consegue ouvir a pregação do pastor? Pontuei também com as pessoas na quarta-feira, falei: esse é o real motivo de muitas pessoas saírem da igreja na troca de um pastor, porque de repente aquela pessoa, ela é ovelha daquele pastor, não é a ovelha de Cristo.
E quando aquela ovelha daquele pastor perde aquele pastor, o pastor é transferido, ela não consegue mais seguir o caminho, porque ela dependia única e exclusivamente da voz daquele pastor. Única e exclusivamente da voz daquele pastor. Aquele pastor foi embora, pronto, ela está perdida. Eu vou ouvir quem agora? Aí sair da igreja. Mas se eu consigo ensinar você a ter uma experiência com Deus, onde você consegue ouvir a voz de Deus, entra pastor, sai pastor, você vai continuar ouvindo a Jesus de Nazaré. Você consegue entender isso ou não? Você não vai sair da igreja porque você consegue ainda continuar ouvindo. Esse é o ponto, esse é o X da questão. Por isso eu falei para as pessoas na quarta-feira: irmão, você precisa ouvir. Tem gente que consegue vir à igreja uma vida inteira sem se importar se está ouvindo Deus ou não, se consegue ouvir ou não. Isso é tão sério que a Bíblia Sagrada diz que por você não conseguir ouvir a voz de Deus, você vai ter que tomar emprestado. Mas se você conseguir ouvir Deus, você vai emprestar para muita gente e não vai precisar tomar emprestado. Tem gente que já entrou, pastor, não teve jeito, me aperriei, pulei para o empréstimo, não teve jeito, pastor. É triste, mas você não conseguiu ouvir Deus. Você não conseguiu ouvir Deus. E aí ele vai falar a mesma coisa que ele falou para os judeus: eu tentei, eu falei, eu te mostrei, eu provei para você. Você quer que eu faça mais o quê? Não tem mais o que fazer. Então tem muitas pessoas que às vezes estão pegando um caminho errado porque não conseguem entender que a maioria desses caminhos errados que você tem pego é justamente pelo fato de você não conseguir ouvir Deus. Isso eu penso que tem se tornado o maior agravante da igreja hoje. A igreja tem dificuldade de ouvir o Criador, porque está ouvindo tanta coisa, está se envolvendo com tanta coisa, que não consegue parar para ouvir Deus. E se você quiser, Ele fala. Se você desejar isso, Ele vai falar com você. Eu imagino que isso parte de Deus, irmão. E eu posso provar isso olhando para a Bíblia Sagrada. Quem é que vinha falar com Adão e Eva, irmão? Quem é que vinha? Isso não partia de Adão e Eva, isso partia de Deus. Era Deus quem vinha. Não era Adão e Eva que ficavam procurando: Deus, cadê o Senhor? A gente está buscando o Senhor, nós queremos a tua face. Deus, cadê você? Não, não. Deus já, Ele vinha. Deus sempre quis falar com o ser humano. É a gente que não percebeu. Se você quiser ouvir Deus, tudo que Deus mais quer é falar com você. E quando essa voz soar no teu coração, meu amado, arranca o medo fora, arranca a vontade de pecar fora, arranca tudo que é ruim fora. Acabou. Mas se enquanto você não ouve, irmão, aí você ouve o diabo, quer ouvir a voz do pecado, quer ouvir a voz dos amigos, a voz da família, aí é complicado. É muito complicado. Hoje eu quero avançar um pouquinho mais com você. Eu estava lendo esse trecho aqui, que eu vou estudar com você, e o Senhor Jesus fala que a ideia é chegar a um ponto onde essa voz ela ecoou sobre todo mundo. Essa é a ideia. Para ninguém chegar no dia do juízo e falar: mas eu não consegui, eu não ouvi a voz de Jesus, Deus não falou comigo. E Deus vai mostrar para você: não falei com você? E esse episódio aqui, essa pessoa, e esse culto, e quando você leu a Bíblia aqui, ó, eu falando com você aqui, você que não tomou a decisão certa depois de ouvir minha voz. E eu vou estudar isso com você, nós vamos entender melhor esse assunto. No capítulo 5, Jesus ele está falando que ele é igual a Deus. Ele é igual a Deus. Até chegar um ponto em que Deus concedeu a ele o poder da vida. Assim como Deus tem o poder de ressuscitar os mortos, Deus deu esse mesmo poder a Jesus, para que Jesus também pudesse ressuscitar os mortos. Isso está no verso 21, capítulo 5, verso 21. Deus então dá esse mesmo poder a Jesus.
Aí agora Jesus vai falar de que forma é que ele vai ressuscitar os mortos. E se você ler o contexto, você vai perceber que ele não está falando do último dia, não. Pode se referir também ao último dia, pode, mas a questão aqui é que ele vai falar do agora. Ressuscitar mortos agora. De que forma? Aí ele vai explicar. No verso 24 diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então presta atenção. Então o meio ao qual Jesus vai fazer com que pessoas se levantem, ressuscitem, ganhem vida, é desse jeito. Você vai ter que ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou. Quando você consegue ouvir a minha palavra, você vai passar do estado da morte para o estado da vida. E aí eu quero pontuar duas coisas com você. O estado da morte é um momento. Que momento? O momento em que a pessoa não consegue viver as coisas de Deus. Por exemplo, quando você vai num enterro, quando você está enterrando aquela pessoa não pode viver mais nada. O ciclo dela acabou bem ali. Se Deus tinha coisas para realizar na vida dela, acabou bem ali. A morte cerrou esse ciclo. A morte impede aquela pessoa de viver aquilo que Deus tinha para ela. A morte é o encerramento disso. É um estado, é um momento em que a pessoa não consegue viver aquilo que Deus tem mais para ela. Acabou. Ah, mas Deus podia e tinha muita coisa para fazer na vida da pessoa. Não mais. Cerrou-se o ciclo. Mas Jesus está falando: eu vou tirar você desse estado da morte, onde você não poderia mais viver as minhas coisas, e vou trazer você para o estado da vida. Uma pessoa viva, ela consegue viver as coisas de Deus. Quem está entendendo aqui, pessoal? Só que isso acontece no âmbito espiritual. Quando você está morto espiritualmente, você não vive nada do que Deus tem para você. Mas quando você vive para Deus, você passa a viver uma vida onde você consegue desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. É isso que Jesus está dizendo. Na verdade eu te digo: quem ouve a minha palavra e crê, vai passar da morte para a vida. Você vai sair de um momento para o outro, de um ponto a outro, de um extremo ao outro. Alguém que jamais poderia viver algo da parte de Deus, vai passar a viver algo da parte de Deus. Então esse é o meio, essa é a maneira como Deus ele vai fazer para dar a vida a você. Já que Deus tem o poder de ressuscitar o morto e deu esse mesmo poder a Jesus, Jesus está falando: o meio ao qual eu vou usar para fazer você viver tudo isso é por meio da minha palavra. Você precisa ouvir a minha palavra. Aí ele aprofunda um pouquinho mais no verso 25, dizendo: em verdade vos digo que vem a hora. Vamos ver se é só lá no porvir, quando Jesus ressuscitar todo mundo. Vamos ver se é só nesse momento. Ele diz aí, ó: em verdade vos digo que vem a hora, e é agora, ou é agora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então não está falando só no dia do julgamento, onde aqueles que já morreram ressuscitarão para prestar contas. Não está falando só desse dia. Ele está falando de um viver espiritualmente, porque ele falou: a hora é agora. Agora é o momento onde aqueles que conseguirem ouvir a voz do Filho de Deus, eles vão ressuscitar.
eles vão viver. Tudo que eu tenho para oferecer para eles vão conseguir experimentar, porque eles estarão vivos, eles não estarão mais mortos. Perceba que Jesus, ele considera aqueles que não ouviram a voz de Deus como mortos. Eu não sei se você consegue entender a seriedade disso. Enquanto você está dentro da igreja e não consegue ouvir a voz de Deus, você ainda está morto. Conseguiu ouvir a voz do Filho de Deus, agora você vai ter o poder de viver. Leia de novo, preste atenção. Verso 25: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Conseguiu ouvir? Consegui. Então você vai ter a oportunidade de viver, não de continuar morto. A condição de estar morto é para aqueles que ainda não conseguiram ouvir. A questão de estar vivo é para aqueles que conseguiram ouvir. Pastor, mas o senhor está falando de morte, quem está morto, mas está todo mundo vivo aqui. Bom, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. Você vai entender melhor agora. Deixa paradinho aí. Tem várias passagens na Bíblia que apontam que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, mas eu escolhi essa de Efésios capítulo 2. Deixa aí o João aberto. Efésios capítulo 2 vai explicar melhor para a gente. Consigo achar aí? Efésios 2 fala a real situação de uma pessoa que ainda não entendeu o sacrifício e não conseguiu ouvir Deus. Qual é a condição dela? Bom, leia você, verso 1, capítulo 2, verso 1. E vos vivificou, quer dizer, te deu vida, estando vós, em que situação, pessoal? Mortos, de que forma? Em ofensas e o que mais? E pecados. Vamos ler de novo? E vos vivificou, ou seja, te deu vida, quando? Estando vós mortos, de que forma? Em ofensas e pecados. Essa é a condição de uma pessoa morta. Então, quando eu falo que está morto é um sentido espiritual da coisa, talvez você ficou boiando, achando que é a morte de enterrar. Aquilo ali é uma questão que a gente faz uma analogia, uma comparação. Mas quando Deus está falando que nós estávamos mortos, é no sentido de uma pessoa morta, ela não sente nada, então ela ofende Deus. Não é o que está escrito aí? Você estava morto em quê? Em ofensas. Irmão, todo mundo aqui, todo mundo sem exceção, se nós pudéssemos voltar atrás em muita coisa que a gente fez, a gente voltaria, irmão. A nossa maneira de viver ofendia Deus. Teve gente que era mais doida ainda, se levantava era contra Deus, reclamava contra Deus, sem nem entender nada. Jesus tinha que olhar para ele e falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, não sabem o que dizem. Tão doido que alguns eram antes de conhecer a Cristo. E essa situação de ofensa contra Deus, de estar completamente presos ao pecado, é que demonstrava. Isso prova que vocês estavam mortos, por causa das suas atitudes de ofensa contra Deus e por causa dos pecados que existiam em você. Quanto mais pecado, mais morta a pessoa está. Quanto mais a pessoa ofende a Deus, mais morta ela está. Quanto mais vivo você está, mais temor haverá no teu coração. Geralmente quando a gente se converte, eu oro a Deus para que você tenha experimentado isso, a gente fica como quem pisa em ovo.
Não, rapaz, será que eu fizer isso aqui Deus vai se agradar? Rapaz, eu não quero entristecer Deus. Rapaz, e essa amizade aqui, será que Deus aprova? E essa minha roupa aqui, será que Deus aprovaria essa maneira que eu estou vestido aqui? Será que essa maneira que eu me visto não vai entristecer Deus? O temor no coração de uma pessoa viva é esse. Mas quem está morto, veste uma saia mostrando quase a polpa da bunda, mostra a barriga e mostra o seio, está nem aí, nada, não tem temor mais, está morto não sente nada. E ainda diz: o que é bonito é para se mostrar. Infelizmente é essa a situação de uma pessoa morta. As ofensas são abundantes, o pecado é abundante. Mas quando eu me converto a Cristo, quando a vida dele está em mim, é justamente o contrário. Como eu disse, é como pisar em ovo. Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou desagradando? Será que Deus está feliz comigo? Será que não? Eu tenho essa preocupação dentro de mim, porque eu estou vivo. Eu estou vivo, não estou morto. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: vocês eram mortos. Todos nós estávamos nessa situação. Ninguém aqui escapa. Aí nós conhecemos a Cristo, Ele deu vida para nós, mas a nossa vida antes era assim. E Ele diz, ó, verso 2: em que, no outro tempo, quer dizer, naquele tempo que você não conhecia Deus, andaste segundo o curso do que, pessoal? Deste mundo. É as modas do mundo, as coisas do mundo, o seriado que todo mundo assiste. Irmão, tinha um seriado aí chamado Lúcifer, e os crentes tudo assistindo, maior audiência. As coisas de Deus não quer assistir, mas o seriado Lúcifer, bora ver aqui o Satanás, bora ver aqui. Você está de brincadeira? Você está sendo guiado pelo curso do mundo e ainda diz que é cristão? Você está morto. Você não está conseguindo ouvir Deus. Se você orasse a Deus, esse seriado aqui dá certo, eu posso assistir? Mas a gente não faz essas perguntas porque a gente já sabe mais ou menos o que vai dar. A gente já sabe dar a resposta. No fundo a gente sabe que Deus não aprovaria isso de maneira alguma. Mas como a gente não está ouvindo Deus, e eu falei para as pessoas que um dos sinais de que você não está ouvindo Deus é que você está morto. Morto em que forma? Por causa das ofensas. Você vive uma vida que ofende a Deus, uma vida cheia de pecado, porque você não consegue mais ouvir Deus. Você está morto. Em outro tempo você era até guiado pelo curso desse mundo, pela direção desse mundo. Que mais? Olha lá. Que em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora ele está operando de que forma? Opera nos filhos do quê? Da desobediência. Essa potestade do ar agora não está mais no ar, está operando nos filhos da desobediência, naqueles que entendem a noção, têm noção das coisas de Deus, mas preferem desobedecer. Era assim que a gente era essa a nossa realidade. Era isso que nos tornava pessoas mortas, ter noção de muita coisa, mas mesmo assim escolher desobedecer. Quem está entendendo até aqui, pessoal? Era essa a nossa situação. Então quando a Bíblia fala que você estava morto, não é que você estava enterrado. O que tornava você uma pessoa morta eram os seus pecados, as suas ofensas, é a maneira como você vivia, aquilo que guiava você. Tanto é que Paulo diz, o príncipe das potestades do ar, que agora está guiando os desobedientes. Ele está guiando essas pessoas agora. Então, se eu sou guiado pelo espírito de desobediência, eu já não estou conseguindo ouvir a voz de Deus, eu estou morto. E aí, pastor? Bom, aí ele continua dizendo, verso 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos do quê? Da ira,
como os outros também. Quer dizer, era essa a nossa situação. A gente era filho da ira. De tudo que decepciona Deus, a gente estava lá fazendo. Uns mais, outros menos. Às vezes a gente quer mensurar a questão de pecado. A gente acha que aquele que mente, o pecado dele é menor do que aquele que adultera. Só que para Deus não tem esse negócio de pecado pequeno, pecado grande. No final das contas, os pecados levarão a pessoa para o inferno do mesmo jeito. Lá no inferno está lá o que mentiu junto com o que adulterou. Não tem uma cadeia espiritual diferenciada, não. Adultério é mais para cá, mentira é para esse lado de cá. Não, o tormento vai ser para todo mundo. Lá haverá pranto e ranger de dente. Você está conseguindo compreender o negócio? E eu fico vendo um crente se mensura, se medindo. Pelo menos eu não minto, pelo menos não faço isso, não faço aquilo outro. E esse orgulho no teu coração não é pecado, não? Está se sentindo maior do que os outros, melhor do que os outros? Deixa eu falar uma coisa. Isso aqui é para todos nós, até para nós obreiros. Todo mundo gosta de apontar o dedo e condenar alguém quando erra. Gosta de ser taxativo. Não, esse camarada aí tem que sofrer, tem que pisar, tem que ser desprezado. Até o momento, todo mundo aponta o dedo, todo mundo quer. Não, tem que ser rígido. Até o momento de você pecar. Quando você cai nesse pecado, aí você pede misericórdia. Mas não era você que mandava condenar os outros? Só que agora você caiu. Agora você caiu. Irmão, nessa estrada, caminhando, eu já vi muita gente ser taxativo com relação ao adultério. Um camarada desse tem que ser expulso, tem que fazer isso, aquilo outro. Daqui a pouco um abençoado fazia a mesma coisa. E eu falava assim, deveria fazer a mesma coisa com você que você queria fazer com o outro, não é? Ele, misericórdia. Eu falei, agora você quer misericórdia. Agora você quer misericórdia. É mais ou menos assim, que nem essa lei que em alguns países tem, lei sobre a pena de morte. Dependendo de alguns crimes, a sentença é a morte. Todo mundo é taxativo. Não, tem que morrer mesmo, camarada dele, tem que matar. Até você estar naquela cadeira elétrica. Quando você está sentado na cadeira elétrica, você gostaria de mudar a lei. Você está entendendo como que é o negócio? Jesus falou, não julgueis, para você não ser julgado. Jesus disse, com a mesma medida que você julgar o outro, você vai ser julgado também, você vai ser medido também. Não vai ser diferente para você. Cuidado com a medida que você está estabelecendo na vida dos outros, porque vai ser a mesma medida que vai ser julgado você. Você gosta de condenar os outros, é porque fulano é muito fraco. Eu lembro como se fosse hoje. Que fulano é muito fraco. Fulano não ora, não busca. Cai num pecado desse, está de brincadeira. Daqui a pouco o cara está no mesmo pecado. E aí, você é fraco também? E o camarada tentando se justificar. Não, mas o meu caso é diferente. Não é diferente, o pecado é o mesmo. O meio ao qual o diabo usou para cair, derrubar você, não interessa. O pecado é o mesmo. Você ficou no final das contas na mesma situação do outro que tu estava condenando e falando que era fraco. Quem está entendendo aqui, pessoal? Será que você consegue ouvir Deus aqui? Ou será que você só consegue ouvir o pastor Júlio? Será que Deus não está lidando com o nosso senso de justiça, que às vezes está com a balança meio enganosa? Você só pende para o teu lado porque você é o cara, você é o correto, você sempre... Será que você não está pesando a balança para os outros e aliviando para você? Só que um dia isso vai virar contra você. Será que nós conseguimos ouvir Deus nisso? Será que nós, ao ouvirmos uma pregação como essa, nós conseguimos olhar para dentro de nós e reavaliar o nosso sistema de justiça? Para uns a gente julga de uma forma, porque a gente gosta mais. Outros a gente não julga tanto, é mais ríspido porque a gente não gosta muito, não vai muito com a cara. Será que não é isso?
Sendo que no livro de Provérbios a Bíblia diz que Deus abomina a balança enganosa, que pende mais para um lado que para o outro. Isso até mesmo com relacionamento a filhos. Às vezes é difícil até tocar nesse assunto, mas tem mãe que gosta mais de um filho do que do outro. É difícil confessar, mas todo mundo vê. Eu lembro que certa vez eu conversava numa reunião de jovens. Eu ministrava uma reunião de jovens. E aí eu lembro que a gente estava debatendo um determinado assunto. E eu deixei os jovens falarem o que estava no coração deles. E muitos confessaram: pastor, a minha mãe gosta mais do fulano do que de mim. A minha mãe gosta do meu irmão mais velho do que de mim. A minha mãe gosta mais de ciclano do que de mim. Quando é para ele é diferente. Quando ele faz as coisas erradas, ela trata desse jeito. Quando é eu, é desse jeito. A balança enganosa está dentro de casa. E Jesus está falando para nós hoje: olha, está errado. Vamos reavaliar. Em outro tempo a gente não conseguiu ouvir Deus, mas agora Ele mesmo disse o que, pastor? Volta lá em João. Em outro tempo você não conseguiria ouvir, mas qual é a ideia de Deus agora? Nós paramos em qual verso, você lembra? O 25, não foi? Vamos ler o 25 de novo. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz de Deus, do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhes o poder de exercer juízo, porque é o Filho do homem, o Filho de Deus. Agora preste atenção nisso aqui: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, estão mortos, ouvirão a sua voz. Todo mundo. Deus vai tentar falar com todo mundo. Não vai ter uma pessoa sequer falando: não, Deus nunca falou comigo. E Ele vai falar: eu tentei. Não foi falta de tentativa. Eu usei gente da igreja, gente de fora da igreja, usei o jumento, usei o cachorro, usei todo mundo, usei crente, quem não é crente, usei desviado para falar com você, mas você estava difícil. E aí vem algo que me assombra, que me deixa preocupado, porque se agora a ideia do Senhor Jesus é fazer com que todo mundo ouça a voz dele, essa é a ideia dele, então já que ele vai cobrar isso, ele também espera uma atitude nossa. E aí ele vai dizer, vamos ler o 28, emendando o 29: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, quem é que fica no sepulcro, pessoal? É vivo? Os mortos ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição do quê? Da condenação. Isso aqui me deixou preocupado. Sabe por quê? Porque todo mundo que ouve a voz de Jesus, ele espera que você faça o bem depois que ouviu a voz dele. Então você começa a perceber que ouvir a voz de Deus não é só ouvir porque para você, eu ouvi Deus. Não. Eu ouvi, e se Ele falou, Ele está esperando algo de mim. Ele está aguardando algo de mim. Se eu fizer o que é certo, o bem, eu vou ressurgir e reviver para viver uma nova vida. É por isso que a gente experimenta tanta coisa poderosa da parte de Deus, porque Ele conseguiu falar conosco, e quando Ele falou, alguma coisa mudou aqui dentro. A gente fez o que é certo,
e podemos experimentar algo tremendo. Mas, quando, por exemplo, uma pregação como essa, ele fala ao teu coração, você fica feliz porque conseguiu ouvir Deus, mas não tomou nenhuma atitude, pelo contrário, continuou fazendo o que é mal. A Bíblia Sagrada diz que nesse caso, você vai começar a viver uma vida de condenação. Uma vida de condenação, porque ele falou com você, você conseguiu ouvir, mas ainda continuou fazendo mal. Em vez de você viver uma vida abundante de bênção, você começou a viver a condenação de novo. Existe um preço quando a gente ouve a voz de Deus e despreza. Aí você vai relembrar o que está escrito em Provérbios 13, no verso 13: o que despreza a palavra perecerá, sofrerá. Para mim, desprezar a palavra significa que eu ouvi essa palavra para me poder desprezá-la. Deus me alertou, Deus falou comigo, eu ouvi, mas eu escolhi desprezar. Por isso eu estou sofrendo. É a condenação. Jesus está falando, todo mundo vai ouvir. A minha ideia é falar com todo mundo. Eu quero levar a vida a todo mundo. Eu quero fazer com que todo mundo experimente o que eu tenho para eles. Todo mundo. Não é difícil para Deus transformar vidas, transformar pessoas, desde que essas pessoas consigam ouvir a Ele e fazer o bem, fazer o que é certo. É isso que faz o homem sair da morte para a vida, sair de um ponto a outro. É quando a gente ouve e fazemos o bem. Isso acontece com a gente. Tem coisa que a gente acha que estava certa, a gente vai ouvindo Deus aqui na pregação e a gente fala, caramba, eu estou errado. E você começa a fazer o que é certo. Você ouviu a voz de Deus e começou a fazer o bem. E você começa a perceber as coisas mudando. Hoje tinha gente testemunhando no culto da tarde que sentiu de fazer uma oração específica pela sua família. Viu que o relacionamento não estava legal entre irmãos. Ele começou a orar, não, aquilo ali estava me incomodando, não, eu tenho que orar. Toda vez que eu vou conversar com meu irmão, sempre tem um negócio, uma raiva aqui dentro de mim. Ele percebeu que aquilo não era de Deus, começou a orar. Deus começou a falar com ele, faz isso, faz dessa forma. E ele ouviu a voz de Deus e começou a fazer. Até que ele conversou com era a irmã dele, né, que ele falou. Pronto. Conversou com a irmã dele e aí deu certo. Ele falou, pastor, pela primeira vez eu conversei com a minha irmã, não sentia mais raiva, não sentia mais ódio, nada. Estava limpo. Como é que ele chegou a esse nível? Ele chegou no momento em que ele ouviu Deus falar com ele, direcionar ele foi fazendo bem, e Deus foi fazendo ele viver uma nova vida. Eu falei até para ele, aproveita, porque agora vai ser um novo tempo para você e a sua família. Aproveita que Deus está fazendo uma coisa nova. Isso aqui é a mesma coisa para nós aqui. Você que tem mágoa do seu irmão, não fala com o irmão, não fala com a irmã, não fala com o pai, com a mãe, você tem que limpar o teu coração. Jesus está falando com você. E se você é ovelha, você vai conseguir discernir isso. Você vai conseguir. E eu ainda expliquei para as pessoas na quarta-feira. Falei, irmão, no começo é normal a gente achar que a voz de Deus é a voz do pastor, do profeta, como era no caso do Samuel. Samuel achava que era o Eli, mas não era o Eli. Desde o começo era Deus. Na cabeça de Samuel era o profeta Eli. Era o profeta Eli. Mas na hora que ele entendeu, ele se apresentou diante de Deus. Eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. E eu falei para as pessoas na quarta-feira, eu oro para que você consiga ouvir Deus. Eu oro para que você consiga perceber Deus nas pregações.
não nas minhas apenas, mas quando você assistiu o missionário, quando ouviu o pastor Jamil e tantos outros pastores que nós temos na nossa igreja. Missionário, quando você ouviu o missionário, puxa vida, Deus falou comigo. Deus falou comigo, eu consegui ouvir Deus. Eu consegui. E agora eu vou fazer o bem. Se você faz o bem, você se levanta para viver a vida. Que vida? A vida que Ele vai dar para você. Não foi o que ele acabou de falar aqui no verso 21? Ele disse: o meu Pai tem poder para ressuscitar mortos, e Ele deu esse poder a mim. E Jesus está ressuscitando os mortos. Quem eram os mortos? Aqueles que estão mortos em ofensas, em pecados. Esses são os mortos que Ele está levantando. Você consegue entender? Nós éramos esses mortos. Nós não queríamos saber de Deus. Ofendíamos a Deus com nossos pecados, a nossa maneira de pensar. Nós ofendíamos a Deus. Falávamos até que conhecíamos a Deus. Não, isso aqui não tem nada a ver não. Deus não se incomoda com isso aqui não. Quem vê pensa que teve uma experiência real com Deus, e Deus falou para ele: isso aqui não tem nada a ver. Isso é tudo coisa da nossa cabeça. A gente queria moldar o nosso Deus. Lembra do povo de Israel? Eles não moldaram um bezerro de ouro. Tem gente que está querendo moldar o seu próprio Deus. Não, isso aqui não tem nada a ver não. Isso aqui não é pecado não. Isso aqui é coisa de pastor que inventou essas coisas. Não tem nada a ver não. Você está criando seu bezerro de ouro. Cuidado. Você está fundindo o seu bezerro de ouro. Cuidado. E aí uma coisa interessante: aonde é que o povo de Deus aprendeu a fundir imagem de escultura? Foi justamente quando o povo começou a se relacionar com o Egito. O Egito representa o mundo. Toda pessoa que está muito entrosada com o mundo, daqui a pouco está moldando o seu bezerro de ouro aí, mesmo dentro da igreja está moldando o seu bezerro de ouro, e dizendo: esse aqui é o meu Deus não condena não. O Deus que eu creio não vem maldando nessas coisas não. Todo mundo vem maldar, mas o meu Deus. Eu lembro até de uma cantora, ela é até de Deus, mas eu acho que ela foi muito infeliz na maneira que ela comentou aquilo. Ela falou assim: essa é a minha verdade. E eu falei: vixe, agora tem a dela também? Eu pensei que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Não sabia que tinha a verdade de cada um. Não é a minha verdade, é a verdade de Cristo. É a verdade de Cristo. É ela que importa. A minha verdade não interessa, a minha opinião não interessa, a sua opinião não interessa, a sua verdade não interessa. Talvez a sua verdade te afundou até hoje. Agora você precisa da verdade de Cristo e seguir ela. É ela que realmente importa. Deu para entender, senhor? Não? Eu oro para que você se levante para viver algo novo de Deus. Eu oro para que você saia da morte para a vida. Eu oro. E olha, eu acredito muito que enquanto eu pregava aqui, alguma coisa o Espírito Santo falou com você. Eu duvido muito que você entrou dentro dessa igreja e Deus não falou alguma coisa com você. Eu duvido. Isso seria impossível, sendo que é Ele que quer esse relacionamento. É Ele que quer falar com você. Era Ele que vinha até o jardim. Ele que queria ter comunhão com Adão. Deus tem tanta coisa para falar para a gente, pessoal. Deus tem tanta coisa para revelar para nós, que nos faria viver um alto nível de fé. A gente olha para a Bíblia Sagrada, eu não sei se você olha para a Bíblia como eu fico vendo aquelas maravilhas, tantos milagres, eu falo: meu Deus do céu, o Senhor é muito tremendo. E ao mesmo tempo que eu vejo todas aquelas maravilhas, eu falo: meu Deus, eu queria ver isso hoje. Queria ver essas coisas acontecendo hoje, o mar vermelho se abrindo, essas coisas extraordinárias acontecendo. Mas para isso eu preciso ouvir. Tem tanta coisa que Ele quer me mostrar, tem tanta coisa que Ele quer falar, mas aí se eu não abrir a Bíblia, se eu não venho para a igreja, se eu não faço nada disso. Esses dias uma irmã falou assim: pastor, estou me sentindo fraco. Eu falei: vem para a igreja, não está faltando pão aqui não. Toda vez que você pisar o pé aqui vai ter pão para você comer. Agora se tu ficar sentado na sua casa aí, assistindo outro pregador, não tem o pão que você precisa. Quer ver uma coisa?
Isso acontece muito. Quando a gente vai na casa dos outros fazer uma visita, e a pessoa tem doce, tem um monte de coisa boa, irmão, a pessoa sai colocando tudo em cima da mesa. Ó, fica à vontade, ó, tá aqui, ó, come doce aqui, come, quer sorvete? Aí pega sorvete, toma aqui um sorvete. Você quer o que mais? Você quer, ó, tem um brigadeiro aqui, aí coloca o brigadeiro na mesa e você fala, rapaz, a coisa aqui tá boa. E se você não for uma pessoa regrada, você sai comendo tudo, eita benção, você vai comendo tudo. Só que aí eu pergunto para você, comer essas besteiras vai te sustentar? Não é que é proibido comer. Tem um momento certo para você comer um docinho, sei lá. De vez em quando você comer, depois do almoço, depois da janta, comer um docinho, sei lá. Aquele toda hora, todo momento, e achar que isso vai te sustentar, isso não vai dar certo. Mas na casa dos outros, eles vão te oferecer. Mas dentro de casa, a mãe e o pai dizem, ei, doce é só depois do almoço. Não é assim? Não, mas eu quero comer isso aqui, estou sem fome. Aí daqui a pouco, posso tomar sorvete? Você não estava sem fome? Quem conversa de sorvete? Sorvete tu quer, comida tu não quer. Quem tem filho aí sabe do que eu estou falando. Mas só que na nossa casa as regras são diferentes. A gente pontua, se tu quiser o docinho, vai ter que comer a comida todinha. Não, comer tudo. Depois eu te dou um docinho. Mas na casa dos outros não tem regra. É a mesma coisa, quando você ouve um pregador de fora, ele não está nem aí. Aí fala que tu é vencedor, ele fala que você vai vencer e tal, mexe com o teu ego, massageia, e você fala, pastorzão abençoado, quando eu ouço a palavra dele, chega, eu sinto que eu vou vencer. Só que ele não trata o seu pecado, ele não trata questões que você tem que mudar, e aí você continua sendo derrotado com a esperança que vai vencer. Pastor de internet é assim, mas não tem compromisso em tratar a ovelha de ninguém não. Ele é o que oferece o docinho. Eu conversava com um pastor, amigo meu, ele falava assim, é impressionante como as pessoas, elas sempre gostam dos pastores de fora e desprezam o pastor de dentro de casa. Porque o pastor de fora vem, traz aquela mensagem encorajadora, e o cara, amém, glória a Deus, esse pastor é um espetáculo. Aí quando vai ouvir o pastor de dentro de casa, irmão, a gente tem que se arrepender, irmão, a gente tem que se consagrar, irmão, a gente tem que mudar, irmão, a gente tem que se salvar. Deus está oferecendo para nós salvação. Rapaz, esse pastor aqui é meio chato, só fala de salvação, só fala de mudança, só fala, toda vez que eu vou na igreja, puxa a nossa orelha, pelo amor de Deus. Mas é isso que vai salvar você. No final das contas, a bênção é algo pequeno diante da salvação. No final das contas, não vai adiantar ganhar o mundo inteiro se você se perder na eternidade. Então eu preciso ensinar você a se salvar por meio de Cristo Jesus. Eu preciso ensinar você a ouvir a voz de Deus, e isso vai requerer de você consagração, tempo para Deus. Pastor, não tenho tempo para Deus. Então coloque ele na sua agenda, porque você tem tempo para tudo. Você quer ouvir a voz dele de verdade? Quer ser ovelha? Ovelha é ouvir a voz dele. Pastor, eu quero. Então você vai ter que se consagrar, vai ter que separar um tempo, vai ter que orar, levar a sério. Chegar a falar para a esposa, eu vou me consagrar aqui, cuide da criança aí, eu vou me consagrar aqui. Não, mas ela quer eu. Não, filhinha, papai vai orar aqui, vai se consagrar, vai para lá. Tem que buscar, irmão. Tem que buscar. A nossa vida não vai mudar se você não ouvir a voz de Deus. Não vai. Eu poderia simplesmente falar assim, irmão, deixa comigo. Não tem um atorzinho que fala assim, deixa comigo. Não é assim? Deixa que eu me consagro, deixa que eu jejuo, deixa que eu faço tudo. Eu vou subir um monte por você. Aí eu gravo lá de cima do monte. Aqui, irmãos, estamos aqui orando por você nessa hora. E o irmãozinho, eita, esse bastão é uma benção. Rapaz, o homem sobe um monte, se consagra. Esse dia ele estava maguinho, eita. Só de jejum, homem, ó, que benção. E você gordão, comendo tudo.
está nem aí com nada. Aí você vai ter um pastor forte e um povo fraco. A minha ideia, e penso que também vem de Deus isso, é fortalecer você. Se eu crescer, você cresce junto. Se eu me fortificar, você se fortifica junto. Todo mundo cresce. Todo mundo preparado para a batalha. Todo mundo vai saber o que tem que fazer. Amém, queridos? Um povo vencedor. A Bíblia Sagrada diz que o povo é o que o sacerdote é. Então, se eu vencer batalhas, você vence junto. É isso que eu quero para você. Eu quero poder chegar um dia no céu e encontrar você lá. Olhar para você, ô irmão, que bênção, hein? Eu esperava realmente você estar aqui. Foi para isso que eu preguei aquelas mensagens. Para te salvar. Para te resgatar. E que bom que você conseguiu ouvir a voz de Deus. É assim que tem que ser. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para você. Qual é o resumo? Jesus disse que vai chegar um tempo onde os mortos vão ouvir a voz dele. E quem ouvir vai viver, se fizer o bem. Se fizer o bem. Não é só ouvir, eu tenho que fazer o bem. Aquilo que aquela voz do Espírito Santo falou comigo, eu preciso obedecer. Aí eu consigo viver tudo que Deus tem para mim. Amém, queridos? Nós estávamos mortos de que forma? Através dos nossos pecados e das nossas ofensas. Hoje, Deus está falando com todo mundo que está morto, para trazer vida de novo para essas pessoas. Amém, queridos? Se põe de pé em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale mais com você. Feche os olhos. Ai, Espírito Santo, eu quero te ouvir, Jesus. Eu quero ouvir a sua voz. Em meio às orações, em meio à leitura da Bíblia, quando eu ler um livro, quando eu for à igreja, quando assistir uma pregação, eu quero sentir o Senhor falando comigo, porque para mim isso é o sinal. Eu sou uma ovelha, por isso que eu consigo ouvir a voz do Mestre. Não foi assim que o Senhor nos ensinou? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas conseguem ouvir. Não importa a maneira com que eu falo, não interessa quem está falando, as minhas ovelhas conseguirão ouvir a minha voz. As minhas ovelhas conseguirão. E eu oro, Pai. Eu oro para que o Senhor possa fazer esta obra na vida dessas pessoas. Eu oro para que o Senhor suscite no coração da sua igreja o desejo de querer te ouvir. O desejo de querer te ouvir. Ajuda o teu povo a te ouvir, Jesus. Ajuda o teu povo a te ouvir. Abra o teu coração, fale que você quer ouvir Deus. Deixa Ele te ouvir, querido, deixa Ele te ouvir. Partia de Deus a descer no jardim e falar com Adão e Eva. Deus sempre quis falar com o ser humano. Esse desejo de Deus não mudou. Só que as pessoas já não buscam mais ouvir a voz de Deus. As pessoas não querem mais ouvir a voz de Deus. Mas em nome de Jesus, aqui em Codó haverá um grupo de pessoas, uma geração que vai desejar ouvir a voz de Deus. E eu oro, Espírito Santo, vem para guiar a sua igreja.
E o Senhor vai falar por meio da palavra. É assim que o Senhor fala. O livro de Hebreus capítulo 1 verso 1 diz que antigamente o Senhor já havia falado de diversas formas aos pais, através dos profetas, através de sinais. Mas hoje, ultimamente, o Senhor tem falado a nós através do Filho. O Filho é Jesus. Jesus é a palavra. Hoje Jesus está se revelando pela palavra. É assim que nós conseguimos ouvir Ele. E toda pessoa que o ouvir vai ser alcançada em nome de Jesus. O Senhor disse que os mortos ouviriam a sua voz, e quando eles ouvissem, eles viveriam, eles se levantariam. Ah, Jesus, que assim seja sobre a tua igreja. Sim, Espírito Santo. Quanto mais eu corro, mais cansado fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Eu tenho ouvido falar das tuas maravilhas, e tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Eu creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei os meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei os meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Mais cansado fico, não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Eu tenho ouvido falar das tuas maravilhas, e tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Eu creio que ainda hoje tudo
sonho agora é o que eu espero alcançar. Em teu caminho andar, meu maior desejo é te agradar. Levantarei os meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei os meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei os meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei os meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei os meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei os meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. É isso que nós desejamos, Espírito de Deus. Levantar a Ti um clamor genuíno de quem quer ouvir a Sua voz, de quem está cansado de viver como morto, cansado de viver uma vida onde o Senhor não opera, cansado de não poder experimentar as Tuas maravilhas. A Tua palavra diz: grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Pai, nós queremos ver o Senhor fazendo grandes coisas, queremos ver o Senhor operar grandes coisas, que a nossa vida se torne um testemunho vivo dos feitos do Senhor, das obras do Senhor. Então clame a Ele e diga para Ele: eu quero ouvir a Sua voz, eu quero ouvir o Seu coração se revelar a mim. Sim, eu quero ouvir o Seu coração se revelar a mim. Certamente Deus tem palavra para você, querido. Certamente tem algo que Ele quer falar ao seu coração, algo que será como uma chave que vira, que muda o conceito, que muda toda uma história, toda uma trajetória. Então clame, Levantarei os meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei os meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei os meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei os meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. meu coração só quer ouvir o Teu falar. Meu coração só quer. Será que essa pode ser a sua oração? Meu coração só quer ouvir o Teu falar. Meu
coração só quer ouvir o seu falar. Você pode declarar? Meu coração só quer ouvir o seu falar. Se for verdade, diga: meu coração só quer ouvir o seu falar. Que o Senhor possa escutar nessa noite o nosso clamor, e que o Senhor possa falar conosco. Não queremos ser como os judeus que não conseguiam ouvir o Senhor. Não conseguiam porque não eram ovelhas. As suas ovelhas conseguem te ouvir. Então fala com elas, Espírito Santo, e nos torne uma igreja forte, uma igreja que vence para a glória do Senhor. E você que crê, diga: assim seja. E vamos aplaudir o Senhor bem forte.